A paz do Senhor Jesus! Chegou a hora da palavra de Deus. Se essa mensagem chegou até você, é que o Espírito Santo quer falar com você. Hoje a gente vai estar lendo em Mateus 8, versículo 23. Lembre-se, desde já peço para que você venha se inscrever, ativar o sininho de notificação e curtir. E compartilhe essa mensagem, porque é o nosso modo de cumprir um dos mandamentos do Senhor. Ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Então, essa é uma forma de nós evangelizar. Amém? Vamos já estar lendo a mensagem do Senhor, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos seguiam. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e o seguiu uma grande bonância. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Olha, que maravilha! Essa é a palavra do Senhor. Gente, ali Jesus entra no seu barco e os seus discípulos os seguem, entram no barco junto com ele. E ali vai Jesus navegando sobre o mar. O vento e o mar, eles se levantam contra aquele barco. Os discípulos que estavam dentro do barco começam a se desesperar. Mas enquanto isso, Jesus estava dormindo no barco. E eles correm até Jesus e falam: Senhor, socorre nós, estamos a perecer. E o Senhor fala: homens de pouca fé. E aquieta o mar, e as ondas se acalmam, e segue grande bonança. E aqueles homens ficam maravilhados com o que Deus fez, com o que Jesus fez, que ele operou. Essa palavra de Deus para você nesta noite, ela vem trazer para você, é que às vezes as ondas vão se levantar. Não é porque você está seguindo a Deus, não é porque você está servindo a Jesus que não vai ter onda, que não vai ter tempestade, que o vento não vai se levantar. Vai sim. Porque Jesus falou que aqueles que todo que o seguir vai ter levante sim, porque assim como se levantaram contra a vida de Jesus, vão se levantar contra a tua. É normal. É normal isso acontecer, mas não é normal permanecer a onda, o mar, a tempestade na tua vida, não. Porque se Jesus está no barco e você clama ele, chama ele, todo o mar se aquieta. Toda tempestade se acalma. Por quê? Porque quem está no barco é Jesus. Você está seguindo a Jesus. O vento, o mar se levanta, mas quando Jesus fala, eles obedecem. Então não tem por que você temer, não tem por que você se desesperar. Lógico, a tempestade vem, mas vai passar. Lógico, a onda vem, a onda vai se levantar, mas vai passar. Porque tudo na nossa vida há um tempo determinado para todas as coisas. Não é tempo que vai permanecer, não tem aquele tempo que permanece, não. A nossa vida é igual uma roda gigante. Às vezes nós vai estar em cima e às vezes a gente vai estar embaixo. Ou a gente vai estar, no neutro. Mas há um tempo. E aqui eu venho falar para você que quando você seguir a Jesus, tudo que você estiver fazendo com Jesus, tudo que você estiver indo ao caminho de Jesus, não temas. O inimigo vai se levantar, mas não temas, você está com Cristo. E se você está com Cristo, ele é o Todo-Poderoso. Eu nunca vi ele perder uma guerra sequer, mas todas ele venceu, calado, silencioso. Na maioria das vezes o Senhor venceu adorando. Na maioria das vezes a guerra de Cristo que ele teve, ele venceu na palavra. Ele venceu através de palavra, não foi lutando, não foi na base da luta, não, foi na palavra. Então, você que está
com Deus e segue ao Senhor Jesus, vença ele na palavra. Vença suas lutas, a tempestade na obediência em Cristo Jesus. Se o Senhor falou que você vai chegar do outro lado, te aquieta, te acalma, você vai chegar. Mas e as ondas? Vai passar. E o vento vai se acalmar, porque você está servindo a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, que quando ele fala, o vento mar e obedece. É só isso. Ah, mas está difícil, eu não consigo. Não consegue por quê? Por que tu não consegue? Porque tu estás olhando para a tempestade? Porque tu estás olhando para o vento? Lembra-se de Pedro. Pedro, ele pediu para ir com Jesus andar sobre as águas. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro falou assim: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus falou: vem. E ele foi, ele desceu. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando ele tirou o foco de Jesus e começou a olhar para as ondas, para o mar, ele começou a afundar. Então, isso nós devemos que entender que o nosso foco é Cristo. A onda vem, o vento vem, mas a gente tem que olhar para Cristo. Se ele falou que você vai chegar, que você vai caminhar, que você vai navegar, é porque você tem que acreditar. Não precisa temer, não precisa temer, porque Cristo está no controle de tudo. Ah, mas ele está dormindo. Ei, mas ele está te vendo, ele está te sondando, ele está te testando, ele está testando a tua fé, a tua paciência. Ei, tem vezes que Deus vai ficar no silêncio para te testar. Vou ver como é que ela vai agir, vou ver como é que ela vai lutar, porque ele sabe que você foi capacitado, Deus te capacitou. Então ele te testa para saber até onde você vai, porque ele sempre vai estar ali para te ajudar. E quando você clamar, ele vai te responder rápido. Ele vai te responder rápido. Tem vezes que vai demorar, porque não é hora dele responder, porque não é hora dele falar, ele vai continuar em silêncio, mas quando chegar a hora dele te responder, vai ser num piscar de olhos. Então, não temas. Não temas, não tema, não tema, não tema. Para que temer quando você tem certeza em quem você crê? Por que você vai estar com medo se você serve a um Deus verdadeiro? Olha, esses discípulos aqui viram tantas coisas, tantas maravilhas que Jesus operou, e eles sentiam medo até, olha, por essas ondinhas. Mas se a gente for olhar as coisas que Jesus fez, meu Deus do céu, como a gente ia temer? Jesus fez multiplicação de pão, Jesus transformou água em vinho, Jesus tirou moeda da boca de um peixe, né? Olha que grandes coisas. Jesus andou por cima do mar, Jesus acalmou a tempestade, curou, gente, expulsou demônios. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus grandioso é esse? Então, para que você vai temer? Deus deixou a Bíblia, a palavra do Senhor, para a gente se afirmar na palavra e acreditar nela. Todas as histórias que estão contadas aqui no livro da Bíblia é para que a gente venha se fortalecer na fé e no Espírito, para que a gente venha conhecer quem verdadeiramente é Cristo, quem verdadeiramente foi Jesus. E aí você vai pegando uma intimidade com Jesus no seu secreto, no seu particular. Se você quiser conhecer mais a Cristo, aí é entre você e Deus, é no oculto, é no secreto. Quando você se torna íntimo de Deus, ele começa a te mostrar coisas, começa a falar com você em outro nível. E você vai ver como é tão bom ter a intimidade com Deus, falar com Deus, falar com Cristo, ter ele como seu melhor amigo, porque ele vai te aconselhar, ele vai te livrar, ele vai te proteger, ele vai te abençoar em todos os momentos. Em todos os momentos, Cristo vai estar contigo. Por quê? Porque você teve ele como seu único e fiel amigo. Você teve ele no oculto, no secreto, no escondido, ele estava contigo. A maioria das pessoas vão se tornar seu amigo pelaquilo que você tem, né? Ou pelaquilo que você tem que oferecer. Quando eles pegam aquilo que você tem, ou que eles não precisam mais de você, eles te desprezam. Cristo não. Cristo, ele vai com você até o fim. Ele te chama, ele te recebe, ele te ama, ele te abraça, ele te corrige, ele te castiga e ele continua contigo até o fim. Basta você crer.
você confiar que é desta forma que Deus age na nossa vida. É na base da obediência, da fé, do crédito que nós damos para Ele. Então, esta palavra de hoje é para falar para você. Tenha calma, não precisa você temer, porque Cristo está no barco. E se Ele estiver contigo, ei, calma, vai se acalmar. A tempestade e o vento vai se acalmar. A onda que está crescendo para derrubar o teu barco, para derrubar o teu ministério, para derrubar tudo aquilo que você está fazendo, olha, vai cessar, porque Cristo está contigo. Você já clamou a Ele hoje? Você já pediu para Ele hoje, Senhor, aquieta a tempestade, me direciona no caminho certo, para que eu venha chegar. E o hino da vitória eu vou cantar. Eita glória! Amém? Que palavra maravilhosa. Quando a gente entra assim falando das coisas de Deus, Deus vai nos direcionando a cada palavra. E eu peço para vocês, se teve algum erro aqui, vocês me perdoem, porque assim, falar de Cristo é falar a verdade. É ter experiência. Então eu falei aquilo que eu li, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sei, aqui a experiência que eu tenho com Ele. Porque Deus me tirou do lamaçal do pecado. Ele me tirou de onde ninguém me dava nada. Mas foi Ele que me escolheu. Ele me lá cuidou. Ele cuidou de mim. Ele me deu algo que o mundo não enxergava em mim, mas Ele me colocou onde ninguém me colocaria. O Senhor Jesus sempre está comigo. E Ele me colocou em primeiro lugar de tudo. Onde muitas pessoas me deixavam por último, Ele me escolheu e colocar em primeiro. Ele me escolheu a me amar. Ele me escolheu a me ter como filha. Ele me escolheu me chamar de filha. E eu escolhi chamar Ele de pai. Então, quando a gente se sente amada, quando a gente se sente protegida por Ele, a gente quer passar esse amor, a gente quer falar dele, a gente quer compartilhar a experiência que nós temos com ele. E é assim que eu quero compartilhar com vocês. Ter a vida com Deus é ter o tesouro neste mundo. Ter a vida com Deus é ter algo tão profundo que você não sabe explicar. Muitas das vezes as pessoas vão olhar para ti, vão perguntar e você vai falar assim, olha, eu só sei que Deus me ama e Ele ama a ti também, porque não tem palavras para descrever a misericórdia, a bondade, o amor de Deus. Não tem. O que tem é as obras que Ele fez por nós. É que Ele deu o seu único filho, morreu na cruz por nós, por amor de mim, por amor de você. Ele nos comprou com preço de sangue. Então essa é uma forma mais de amor que temos que falar de Cristo. Porque quem dá o seu único filho por amor de pessoas rebeldes, por amor de pessoas que não estão nem se importando, mas Deus deu. Deus deu seu único filho por amor de mim e você. Então, se Ele deu o que era mais precioso que Ele tinha, o seu único filho, por que eu não venho dar o meu amor para Ele, colocar Ele em primeiro lugar? Sempre adorar a Ele pelo que Ele verdadeiramente é, não pelo que Ele fez na minha vida. Hoje eu tenho que adorar mente Ele pelo aquilo que Ele é. Ele é Deus sorte, princípio da paz, Pai da eternidade. Isso Ele é. Ele me curou, Ele me salvou. Ele me salvou de onde eu estava. E hoje eu corro atrás da minha salvação para estar com Ele nos céus. E eu quero alcançar aquilo que Ele prometeu. Que Ele falou que estará preparando moradas. Moradas. E eu quero ir com Ele morar nessas moradas celestiais, nos céus. Eu quero ver a face do meu rei. Eu quero ver a face do Cristo. Eu quero ver a face daquele que morreu na cruz por mim e dizer obrigado. Eu não preciso esperar chegar no céu para agradecer a Ele, não. Eu agradeço daqui. Mas quando chega lá, eu vou me prostrar e vou falar obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Porque se eu cheguei até aqui, foi porque o Senhor me sustentou. Amém? Fique com essas palavras. Que o Espírito Santo venha falar mais em vossos corações. A palavra de Deus é uma palavra que ela cura, transforma, liberta.
E é isso que eu quero para você: transformação, libertação, renovo, bênçãos na sua vida. Amém? Muito obrigado que você chegou até aqui. Se inscreva no canal, comente, compartilhe, né? Ative o sininho. E é isso aí. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus venha transformar ela naquilo que você deseja, naquilo que você almeja. Que os sonhos de Deus seja sobre ti e toda a tua casa, toda a tua família, todos os teus filhos. Que Deus te proteja. Tenha um ótimo dia. Fica na paz do Senhor. Amém?